TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, aquele nosso encontro semanal pensado em oferecer a você um momento para falar de artes, de turismo, de literatura, de música e, claro, de muita cultura. E você pode sintonizar a TVC em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Pati do Alferes no canal 16. É sempre com muita alegria que chegamos até a casa de cada um de vocês. E se você não conseguiu nos assistir pela TV, é só dar uma conferida em nosso site ou em nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Procure por TV Correio da Manhã. Lá você encontra não só a nossa programação, mas também bastidores, notícias e muito mais. Já o meu Instagram pessoal é @SandraBritoWriter. Venha conhecer nossas páginas e interagir conosco. E no programa de hoje, você vai ver uma visita à bela cidade de Anchieta, no Espírito Santo. Uma entrevista com a banda Serráqueos, que está comemorando 10 anos de formação. E no quadro Trilhas Literárias, falaremos sobre mais um grande nome da literatura, Padre José de Anchieta. E você é nosso convidado especial para o programa de hoje. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. Anchieta é um município localizado no litoral sul do estado do Espírito Santo, a cerca de 80 quilômetros da capital. Ocupa uma área de mais de 400 quilômetros quadrados, sendo que 15 deles estão em perímetro urbano e sua população em 2022 era de quase 30 mil habitantes. O Padre José de Anchieta foi o fundador da povoação em 1569 e o nome da cidade se deve a ele. O destino oferece belas atrações culturais e históricas e também com belas praias e atrações naturais. A cidade possui exemplares de sua memória histórica, como a Igreja Nossa Senhora da Assunção, construída no século XVI, além de muitas casas e sobrados que formam o patrimônio histórico de Anchieta. Eu convido você a fazer esse passeio com a gente. Bora assistir? E hoje nós vamos conhecer Anchieta, um dos municípios mais bonitos do Espírito Santo. O nosso passeio começa pela belíssima praia de Maimbá, que possui uma paisagem pouco comum no litoral capixaba, com a formação de falésias. Junto às belas paisagens naturais, os turistas vão encontrar balanços, placas coloridas, bancos, pontos de parada obrigatórios para quem passa por ali. De Maimbá, pegamos a estrada e fomos conhecer o Santuário de São José de Anchieta. O santuário é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e está localizado na Praça da Matriz.
O conjunto de edificações é formado pela Igreja Nossa Senhora da Assunção e a residência. A Igreja Católica denominou o espaço como Santuário Nacional de São José de Anchieta devido à canonização do Padre Anchieta em 2014. Há peças de arte sacra de diversas épocas, objetos resgatados nos estudos arqueológicos de toda a área do santuário, além de documentos que contam a história e o trabalho do santo. Chamada de cela, a pequena habitação tem vista para o Rio Benevente e para o pátio da casa jesuíta, hoje desativada. Não há mobílias que lembrem os costumes do velho padre, apenas algumas cadeiras, um quadro e um pequeno altar com um pedaço da tíbia do próprio padre Anchieta. O edifício original foi construído em pedra e cal no ano de 1579 pelo padre José de Anchieta, na localidade de Heritiba, atual cidade de Anchieta. Com mais de 20 praias, o município de Anchieta tem um litoral de encher os olhos. E uma delas, que com certeza merece ser conhecida, é a Praia de Ubu, uma enseada de mar calmo e águas claras, ideal para passar o dia em família. A Praia Central possui cerca de 3,5 km de extensão. É bastante utilizada para pesca e esportes na areia. A Praia da Costa Azul fica em Iriri. Possui um mar calmo, com poucas ondas, e suas águas são protegidas por uma pequena enseada de 350 metros. Na região você encontra belas árvores e uma boa estrutura de quiosques, restaurantes e hotéis na orla da praia. Aproveitando, vamos falar um pouquinho sobre o balneário de Iriri, conhecido como o Caribe Capixaba. O balneário possui 3 praias principais: a Praia Costa Azul, a Praia da Areia Preta e a Praia dos Namorados. Nenhuma delas costuma ter ondas, o que torna as praias perfeitas para a prática de esportes e também para aproveitar com as crianças. Esse é o momento ideal para interagir com o local e curtir a natureza.
Eu espero que você tenha gostado do passeio de hoje. Eu adorei conhecer Anchieta. Até a próxima semana. Vamos continuando com Cultura na TVC, hoje recebendo um convidado muito especial. Ele é baixista, se chama Breno Figueiredo e ele faz parte da banda petropolitana Serráqueos, que está completando 10 anos de estrada. Seja muito bem-vindo, Breno, à TVC, ao Cultura na TVC. Obrigado, Sandra. Obrigado, Cultura na TVC. Obrigado, TVC, a todos que estão assistindo em casa. Estou muito feliz de estar aqui representando a Serráqueos. A gente está comemorando 10 anos, estamos organizando um show super especial e estou feliz com esse espaço aqui para divulgar, falar um pouco da história da banda. É uma data muito especial para a gente. E como a gente estava brincando antes, não é toda banda que chega aos 10 anos, né? Conta um pouquinho dessa trajetória para a gente. Eu sei que vocês são todos de Petrópolis e essa é uma banda que mistura um pouquinho de pop, rock, funk e blues. Conta pra gente. Exatamente. A Serráqueos começou há 10 anos atrás, quando o Daniel e o Fausto, que são o vocalista e o guitarrista, eles na internet, num fórum de músicos de Petrópolis, um dos dois colocou uma mensagem ali que estava procurando gente interessada para montar um projeto de pop, rock, blues na cidade, e aí o outro respondeu, eles se conheceram e começaram a montar um repertório, aí recrutaram um baterista, um baixista, foi a formação original. E ao longo desses 10 anos, eu sou o terceiro baixista, eu estou no meu 6º ano de banda, e foi sendo criado um repertório que passa por esses estilos musicais, sempre mantendo o seguinte objetivo: todas as músicas que nós tocamos são bastante conhecidas. Certo. Então nós tocamos em diferentes casas da noite aqui, petropolitana, festas particulares, e por ter esse objetivo de tocar nesses locais e nessas festas, a gente toca o que todo mundo conhece, para todo mundo cantar junto, todo mundo dançar, se divertir, né? Existem várias músicas que nós da banda gostamos, mas que não são famosas, então a gente não coloca no repertório. Entendi. Então, parte da escolha do repertório ou a total escolha do repertório depende de como essas músicas atingem o público, é isso? Exatamente. A gente faz uma mistura, né, de músicas que fazem muito sucesso e que nós gostamos de tocar. Porque tem músicas que fazem muito sucesso, mas a gente não gosta. Aí não está dentro da proposta da banda, a gente está ali também para se divertir. Claro. Então, quando a gente vê essas duas características juntas, a gente coloca lá na nossa lista. Temos mais de 100 músicas que a gente já executou, né, ao longo desses 10 anos. E a gente está fazendo um show bem extenso para essa comemoração, passando por várias bandas diferentes, sempre com essa combinação. Coisa que a gente gosta de tocar e que todo mundo conhece. E Breno, você falou um pouquinho sobre a formação original da banda, né? Muitas pessoas já passaram pela Serráqueos? Sim, principalmente bateristas, né? Eu sou o terceiro baixista, antes de mim teve o Jefferson e antes do Jefferson o Marcos Paulo. Inclusive os dois já confirmaram presença nesse show de 10 anos, vão dar canjas. Isso é bem legal. Bem maneiro. Reunir o pessoal da antiga. Exatamente. Reunir o pessoal da antiga, fazer uma mistura lá. E o Fred, que está com a gente desde 2019, ele é o 7º baterista. E o que mais rodou, então, o pessoal da batera. O que mais rodou foi o pessoal da batera. Então, inclusive, quando a gente foi convidando os outros integrantes, né, os ex-integrantes, para as canjas nesse show de 10 anos, o nosso amigo o Marcelo Werneck, que é um dos bateristas que já tocou na Serráqueos, ele mandou no áudio assim: ainda é o Fred? Já está durando muito, né? Não, tá ótimo lá, continua com a gente. Pela rotatividade, bateu recorde. Bateu recorde. Isso aí. Agora, Breno, é difícil montar uma banda, é difícil se manter nesse mercado. Vocês não conseguem ainda viver exclusivamente de música, né? Todos têm suas profissões? Sim. Todos nós temos as nossas profissões principais, né?
eu entendo que a música é uma coisa muito ampla e muito variada, né? Eu tenho um respeito enorme por quem se dedica integralmente à música. Nunca foi um objetivo meu, né? E eu não sei dizer se é um objetivo de algum dos outros integrantes da Serráqueos, né? O Fred é professor de Química, o Fausto é professor de Física, o Daniel e a Catherine são donos de um curso de inglês aqui na cidade, né? E aí eu teria que ver com eles, né? Mas eu sou psicanalista e eu me realizo muito na psicanálise e sou apaixonado por música, então eu fico muito feliz de conseguir viver da psicanálise e tocar na Serráqueos, né? Mas com certeza, para todo mundo que faz a escolha de viver exclusivamente de música, com certeza é uma jornada muito suada, né? E muito variada, tem que correr atrás de diversas formas, em diversas frentes, né? Existem músicos que conseguem ganhar salários mais elevados em algumas atividades, em algumas funções, mas isso não é realidade para muitos músicos. Para a grande maioria não é, né? Para a grande maioria não é, mas como eu falei para você, é uma coisa muito ampla, né? Assim, ser músico é uma coisa muito ampla, são muitas frentes. Então, eu não sei como é que é para os outros, mas sei que estou bem contente aí com essa mistura, né? Psicanálise na maior parte da semana e sexta, final de semana, à noite, um show com a Serráqueos em algum lugar, em outro lugar, numa festa. Isso é bem legal. Virou sua área de lazer que ainda te pagam para isso. Exatamente, exatamente. Ô Breno, e como é que funciona essa coisa, sempre que alguém precisa sair, tem um projeto novo, como é que funciona essa troca, essa movimentação dentro da banda? Isso já foi um problema para vocês ou não? Cada um que sai deixa uma marca, um legado que contribui para o próximo? Olha, desde que eu entrei em 2018, só teve uma mudança que foi de baterista também, né? O Duda, o Eduardo Rios, ele saiu da banda e entrou o Fred. O Fred, eu e o Fausto já tocávamos juntos em uma outra banda, que é a Flash. Uhum. Então, foi uma transição bem tranquila, né? O Marcos Paulo e o Jefferson, né, até pelo fato deles estarem presentes nesse show de 10 anos, acho que isso é uma prova de que essa transição também foi calma, foi sem problemas, né? O Marcelo Werneck talvez esteja presente, ele vai tocar com outra banda também no dia 26, então ele não conseguiu confirmar. O Flávio Berredo, outro baterista que já tocou na Serráqueos, vai ver também se consegue aparecer lá para dar uma canja. Então, na grande maioria das vezes, essas transições foram bem tranquilas, bem legais. E na música petropolitana, nas bandas petropolitanas, é muito frequente um músico estar em vários projetos, né? O próprio Marcelo, né, Werneck? O próprio Marcelo toca ele está, acho que atualmente em 3 ou 4. Assim, 3 ou 4. Isso. Talvez enquanto a gente estiver conversando aqui, ele já vai entrar em um mais quinto. Né? Um abraço para o Marcelo. Um abraço. O Eduardo Rios, que saiu da Serráqueos, ele está agora em um outro projeto com o Fausto, tocando Iron Maiden. Então, isso é uma coisa bem frequente, bem comum, né? Não costuma ter muitos problemas. Entendi. E esse show que a gente está falando de comemoração dos 10 anos, ele vai acontecer no dia 26 de agosto, na Colonos. Conta um pouquinho para a gente o que vocês estão programando para essa grande comemoração. Sim, olha, para essa comemoração, nós fizemos um show na Colonos em janeiro, e aí a gente já foi conversando com o pessoal da casa, né? Eles acharam bem legal o nosso som, a gente gostou da casa. A gente vai ter um telão com imagens de arquivo, né? Também trouxe algumas imagens aqui para vocês.
Isso, vocês vão vendo aí durante a entrevista várias cenas bacanas aí dos Serracos ao longo dos anos. Exatamente, desses 10 anos. E além dessas imagens, cada integrante da formação atual separou 9 músicas preferidas para a gente montar um repertório. Então, quer dizer, só conosco são 45 músicas. Isso que eu já estava fazendo a conta aqui, Breno. Exatamente. 45 grandes sucessos, porque pelo que você falou, a banda bebe dessa fonte, né? Aquilo que agrada a todo mundo, que todo mundo canta junto. Com certeza. 45. 45 e aí algumas dessas músicas vão ser com o Jefferson no baixo, outras com o Marcos Paulo, que é o baixista da formação original, né? Fundador da banda. E aí tem um amigo do Daniel que vai cantar 2 músicas, né? A Leila, que é filha do Daniel e da Catherine, canta outra. Ela sempre cantou com a gente. Ela ainda é uma pré-adolescente, então ela canta com a gente desde criança e é um momento à parte do show, assim, super legal. Que bacana para o casal, né? Muito maneiro, muito maneiro. E eu até anotei aqui algumas das bandas que a gente costuma tocar. Fala pra gente. Né? Aí quem está em casa não conhece, talvez até por gostar dessas bandas vai se interessar em assistir, exatamente, né? Exatamente. Eu não estou dizendo as músicas em exato, porque a gente em alguns momentos toca umas, em outro show a gente toca outras. Certo. Mas de maneira geral, você vai ver que é tudo bem famoso. Beatles, né? Clássico dos clássicos. Essa banda tem futuro, né? Tenho. Paralamas, Legião Urbana, Mamonas Assassinas, Bee Gees, Guns N' Roses, Capital Inicial, The Police, Jorge Benjor, Ed Mota, Jota Quest, Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi, o Traje a Rigor, o Dire Straits, Deep Purple, Rolling Stones, né? Não tem como ficar ruim com uma seleção dessa. Não tem como. Obrigado. E aí, como é que é a escolha da seleção? Você falou que para esse show especificamente, cada um optou por 9 músicas. Isso. É assim, democraticamente, que funciona para vocês? Sim, sim. Acontece em alguns momentos de um integrante pensar em uma música durante a semana e aí bota no grupo de WhatsApp da banda, queria tocar essa. Aí vem outro integrante falando, né, eu já fiz isso algumas vezes. Vamos tocar tal música? Eu falo, não, a gente toca essa depois que a gente já tocar aquela que eu já estava querendo tocar há um tempo, né? Aí a gente vai conversando e vai concordando. Aí às vezes um outro lembra de uma música que todo mundo já gosta e já quer tocar e essa outra música acaba passando à frente, certo, né? A gente vai fazendo dessa forma. E rola também um pouquinho de criatividade de vocês? Rola. De colocar, de repente, um solo que não tinha. Rola. Fazer ali um pedacinho de uma outra música que não iria entrar e aí a gente coloca só um trechinho para dar aquele gostinho. Sim, com certeza, com certeza. Tem músicas onde a gente faz uma mistura. No meio de uma música entra outra, né? Tem músicas onde a versão que a gente faz é um pouco diferente da versão de estúdio, né? E tem músicas onde a gente acrescenta backing vocals, porque a banda tem o Daniel e a Catherine como cantores principais. Os vocalistas oficiais, né? Exatamente, eles são os vocalistas oficiais. Mas existem algumas músicas que o Fausto canta, tem uma música que eu canto, e isso tudo está dentro do objetivo que eu estava comentando com você, que é o grande objetivo do Daniel, que é chegar no show da Serracos para assistir. Só administrar. Só administrar. Né, e tocar uma gaita. A gaita do Daniel, né, uma gaita bluseira, é um diferencial da banda também. Né, não é e não é todo mundo que toca, é difícil, né, Breno? É difícil. Então, tem os solos de gaita do Daniel, né, isso também dá um diferencial bem legal. O Daniel é um vocalista que tem uma voz com uma pressão bem forte e a Catherine tem uma voz muito bonita e mais suave, então isso vai dando uma grande variedade, né, no som da banda para quem está ouvindo, para quem está numa casa
com os amigos, tomando uma cerveja, comendo uma pizza, Nuances, curtindo ali. né? São várias nuances. Que legal. Né? Então, tem músicas onde a gente enche os backing vocals também, e isso fica bem encorpado. Eu sou suspeito para falar porque eu sou integrante da banda, mas é bem frequente a gente fazer os shows e no final o pessoal se aproximar e falar que gostou dessas características. Isso deixa a gente muito contente. E já rola isso de etagem, das pessoas quererem tirar uma foto, querem guardar aquela recordação? Sim, acontece bastante. Mas eu acho que isso não chega a ser uma tietagem com a gente. Eu acho que isso é o poder da música. Aquela emoção no momento, né? A emoção da música. Porque se todos nós temos a banda, né, se a banda está fazendo 10 anos, é porque todo mundo ali gosta demais da música. E a Serráqueos tem um elemento muito especial para mim, porque foi a primeira banda aonde eu comecei a tocar na noite. As bandas anteriores que eu já tive eram bandas com amigos, aonde eu sempre ia tocar em algum lugar aonde havia amigos assistindo, pessoas da família, fazer um tributo ao Rush, outras bandas no Centro de Cultura. E aí eu já sabia que tinham alguns amigos, algumas pessoas conhecidas que estavam lá pelas músicas, mas também por nós, que estávamos no palco. Certo. Com a Serráqueos, com essa coisa da gente tocar em casas noturnas, festas particulares, acontece muito de chegar num lugar e não tem ninguém ali conhecido. E é maravilhoso de ver, uma das coisas que eu mais gosto de testemunhar, você vê a festa acontecendo antes da música ao vivo começar e você vê o ambiente se transformando completamente, ficando muito mais vivo depois que a música ao vivo começa. Isso é sensacional. Então, eu acho que eu nunca vou esquecer do primeiro show que eu fiz com a Serráqueos. Foi numa festa particular, estava acontecendo um churrasco. Aliás, se quiser chamar a gente para tocar no seu churrasco, gostamos bastante. A gente toca e come. Principalmente em churrascos. Tocamos em batizado, festa de casamento, bar mitzvah, mas principalmente churrasco. Opa! Sempre falo isso nos shows. E quando a gente deu a primeira nota, o lugar acendeu, sabe? O comportamento das pessoas ali Muda total, né, Breno? ficou muito mais animado, né? Ficou muito mais cheio de vida. E é isso que mais me agrada na música, né? Tem um músico famoso, o Robert Fripp, do King Crimson. Ele fala assim, eu não sou muito interessado em música. Eu sou interessado em momentos magníficos, emoções magníficas. A música é uma ponte para chegar nesses lugares. Isso. E eu acho que é isso que as pessoas sentem, e por isso as pessoas no final do show pedem para tirar foto com a gente. Entendi. Porque elas se sentem tocadas naquele momento por aquilo ali. Exatamente. E fica uma recordação bacana, né? Fica. Esses caras, nossa, eles mudaram a nossa noite, mudaram a nossa festa, o restaurante que a gente estava. Esse é o grande diferencial da música mesmo, né? É bem legal. Eu sei que você com certeza sente isso com a leitura do Machado de Assis. Também. Né, e outros autores. Mas você sabe que eu sou muito ligada em música. Meu Sim. pai era músico, né? Ah, que legal. Então eu cresci nesse ambiente, ouvindo aqueles rocks dos anos 70. Não que eu seja dos anos 70, tá, gente? Mas assim, cresci ouvindo aquilo, Sim. né? E aí, isso fica na gente. São referências que a gente carrega para a vida inteira. Eu acho que tudo que a gente faz hoje relacionado a artes, à cultura, é porque lá atrás tinha alguém que lia, tinha alguém que ouvia músicas. Exatamente. Então, esse é o legado também que a gente deixa para as futuras gerações, né? Passar Com a certeza. importância da cultura, da arte, porque muda mesmo a vida de uma pessoa, de uma família inteira, né? Sim, com certeza, sem dúvida. E isso é um elemento também que está presente quando a gente está fazendo os nossos shows. Né? Todo mundo que está ali ouvindo o que a gente está tocando já tem alguma história com esse repertório. Então a gente toca alguma coisa, quem está ali ouvindo vai lembrar de quando conheceu aquele disco
aquela música. Tem uma música que eu canto, que muitas vezes, quase todas as vezes, quando eu vou cantar, eu falo, essa música é para quem conhece a conexão entre uma fita cassete e uma caneta Bic. Bobagem. Isso já ativa um monte de lembrança de todo mundo que está ali, né? Então, isso vem junto e ajuda a animar, né? Traz muita referência, muita memória boa, né? Traz, com certeza. Ô Breno, você é baixista. Isso. Eu sou apaixonada por um baixista chamado Adam Clayton, do U2. Sim. Quando ele começa com aqueles baixos, eu falo, gente, não tem como negar, isso é U2, porque você reconhece de longe, né? Você tem um baixista preferido que você fala assim, nossa, queria tocar como esse cara? Sim, é o Tony Levin. O Tony Levin, ele tocou com uma variedade muito grande de artistas. Certo. Né? Então, tem um monte de música famosa com outros cantores, etc., que as pessoas não sabem, mas é o Tony Levin que está naquela gravação ali fazendo o baixo elétrico. Ele tem os trabalhos solos, ele ficou mais conhecido diretamente por estar com o King Crimson. Assisti ele em São Paulo 2 vezes, com 2 bandas diferentes. E ele tem um som muito agradável, o timbre dele é muito agradável, ele é muito criativo nas linhas de contrabaixo que ele desenvolve e ele sempre toca para a música soar bem. Então tem projetos virtuosos onde ele participa, que é por exemplo, o Liquid Tension Experiment, onde você vê que nas horas em que ele precisa tocar muito rápido, um monte de nota, ele faz aquilo sem dificuldade, mas mesmo nesse projeto ele desenvolve coisas muito criativas e não fica monótono. Certo. Né? Porque tem muita coisa virtuosa na música que, apesar de ser interessante pela virtuose, fica monótona. E ele tocou com o Ed Van Halen, né? Em músicas solo do Van Halen, tocou com os músicos do Yes, né? Um rock progressivo, assim, coisas difíceis, mas ele foi baixista da Cher, né? Do You Believe in Love, foi baixista do Peter Gabriel, aquela música famosa, Sledgehammer. Sim. É ele que está no contrabaixo, ele que desenvolveu aquela linha de baixo. E na gravação desse disco, por exemplo, ele estava com a filha dele muito pequenininha, tinha que levar ela para o estúdio. Aí ele queria desenvolver uma sonoridade mais abafada com as cordas e não tinha nenhuma espuma nem nada para deixar o som das cordas mais abafado. Ele recortou um pedaço da fralda, né, uma fralda que estava lá no pacote de fraldas da filha, colocou ali para abafar as cordas e desenvolveu uma sonoridade diferenciada. Então, eu até trouxe nos arquivos, né, uma fotografia que eu tirei com ele, né, brincando para ver se ele vai aparecer para dar uma canja. Ele e o Mike Portnoy, o Jorge Benjor. Vamos ver se eles aparecem. Né? Quem sabe Convite eles está aparecem feito, no show pessoal. de 10 anos. Mandei mensagem para eles. Isso. Pela internet. Isso né? é importante. Se quiser, eu chamo o Adam também, ele vem. Então, eles O Dublin é logo ali, né? É logo ali, pô. Para essa galera, principalmente é logo ali. Qualquer canto é logo ali, né? Rapidinho chega. O Frank Sinatra, ele jantava com um passaporte, né? Do lado, assim. Acabava o jantar, agora eu vou para Roma. Que maravilha, né? Que exatamente. Coisa. A gente aqui também é assim, uma hora está no centro, uma hora está em Correios, uma hora está em Itaipava. Parecido, é só uma questão rapidinho. de logística. Ô Breno, vamos então reforçar o convite. Dia 26/8, comemoração de 10 anos da Serracos. Onde vai acontecer? Vai acontecer na cervejaria Colonos, que fica perto da Praça Pasteur, na rua Professor Cardoso Fonte, se eu não me engano, número 108. Então, pertinho ali do centro. A partir das 8 horas da noite, cervejaria Colonos, dia 26/8, show de 10 anos da Serracos. A gente quer você nessa festa, participação de vários ex-integrantes,
talvez a participação do Jorge Benjor. A gente tenta. Né? Mas vai ter Jorge Benjor no repertório, né? Opa, já dá uma Jorge Benjor animada. no repertório. Isso aí, dá uma boa animada. E tem que comprar, adquirir o convite antes, é na hora? Não, é só chegar lá. Só chegar Tá. na hora, né? Chegar um pouquinho antes das 8, já vai tomando uma cerveja artesanal, né? Uma maravilha, gente. Para quem não conhece, quem é de fora, porque o nosso programa passa em várias cidades Bacana. aqui do Rio de Janeiro, e a gente sempre dá uns toques para as pessoas virem conhecer um pouquinho do que a gente faz também. E as cervejarias são um ponto forte na cultura, na tradição da nossa cidade. Então a Colonos é uma delas, né? Você pode vir, conhecer o espaço, tomar uma cerveja artesanal e curtir o som da Serráqueos, né? A gente fica muito feliz de ter você aqui, Breno, representando toda a banda. A gente deseja muito que, assim como a Serráqueos, que outras bandas da cidade venham mostrar seu trabalho aqui. Vocês vão curtir um pedacinho daqui a pouquinho do som deles. E, claro, o espaço está aberto para quando vocês quiserem fazer um sonzinho aqui para o pessoal conhecer. E se eu sou de outra cidade, quero convidar vocês para tocar no meu evento, para ir lá na minha cidade, ou mesmo aqui de Petrópolis. Como é que entra em contato com vocês, Breno? Sim, bom, obrigado pela oportunidade. Aos meus amigos da banda, eu espero ter representado bem a banda aqui com a minha fala. Nós estamos no Instagram, né, @bandaserráqueos. Serráqueos, né? Serráqueos. De serra mesmo. De serra. Né? Aliás, o nome é bem criativo, adorei. Os Terráqueos da Serra. Isso. Né? SERRAQUEOS. Né? Banda Serráqueos. Estamos também no Facebook. Né? E aí, mandando direct, curtindo ali alguma foto, comentando alguma coisa, a gente entra em contato e agenda, né, a nossa participação na sua festa. E qualquer casa também que tenha interesse em nos chamar, a gente está à disposição.
place that you see all I really wanna be is free from my work and hurt me. I need relief, you wanna go to feel free. Oh baby, just for you, I'll do anything that you want me to. A-I-S-S-I-N-T, T-T-T, like a baby. No doubt, here's how, singing on a song of a bow wow wow. Oh baby, do me now, do me here, do us now. Hit me, you can hurt me. Suck my tears. Kiss me, please don't hurt me. Stick with this. This is gonna hurt you. Give to me sweet sexual please, your mouth was me too. Would've been bad if I did it, then I'm not just going to rock it, yeah. I am what I am, most motherfuckers don't give a damn. Oh baby, think you can, if I go and I pee or nail. Come on, feel fun, you'll feel well done, with a ball beat, nothing from my stomach drum. Beware, take care, most motherfuckers wanna put us down. Oh baby, please be there, suck my kiss down in my hair. You can hurt me, suck my ears. Kiss me, please don't hurt me. Stick with this, is it talking dirty? Kiss me, 6 o'clock, please don't hurt me. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E chegou o momento de conhecer mais um grande nome da literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. O nosso homenageado de hoje foi um padre jesuíta espanhol que introduziu a poesia e o teatro na literatura brasileira. Foi aluno do Colégio dos Jesuítas de Coimbra e em 1553 veio para o Brasil colônia com o objetivo de ajudar na doutrinação dos índios. Por sua identificação com seus discípulos, foi chamado de o Apóstolo do Brasil. Estamos falando de José de Anchieta. José de Anchieta nasceu em Tenerife, Ilhas Canárias, na Espanha, no dia 19 de março de 1534. Era filho de João Lopes de Anchieta e de Mencia Dias de Lorena, descendente de conquistadores. Anchieta estudou as primeiras letras em casa e em seguida ingressou na escola dos dominicanos, onde aprendeu conhecimentos de gramática latina. Aos 14 anos, em companhia de seu irmão mais velho, foi para Coimbra, Portugal, para estudar filosofia no Real Colégio das Artes e Humanidades. Com 16 anos, ingressou no Colégio dos Jesuítas e, no ano seguinte, tornou-se noviço da Companhia de Jesus. Obra missionária no Brasil.
No dia 8 de maio de 1553, José de Anchieta partiu para o Brasil na frota que trouxe o segundo governador-geral Duarte da Costa, com o objetivo de ajudar na doutrinação dos índios. Mesmo sofrendo com fortes dores na coluna, Anchieta juntou-se a um grupo de religiosos e enfrentou 65 dias de viagem. No dia 13 de julho, a esquadra chegou a Salvador e, ao descer, Anchieta teve seu primeiro contato com os índios. Depois de 3 meses, junto com outros religiosos, Anchieta seguiu para o sul em 2 navios, em direção à capitania de São Vicente, com o objetivo de catequizar os índios carijós. Quando navegavam próximo ao rio Caravelas, no sul da Bahia, uma forte tempestade desgovernou os barcos. Só no dia seguinte conseguiram chegar em terra. Durante 10 dias permaneceram entre os índios, alimentando-se de abóbora e farinha e comendo frutas da região. Depois de repararem um navio, seguiram para São Vicente, onde chegaram às vésperas do Natal. Nessa época, a ação dos jesuítas já se estendia de São Vicente dos Campos de Piratininga, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. Fundação de São Paulo. Anchieta e outros religiosos sobem a Serra do Mar, rumo ao Planalto, onde vão se instalar. A inauguração do barracão deu-se junto a uma aldeia de índios em 24 de janeiro de 1554, dia da conversão do apóstolo São Paulo. No local, Nóbrega, com a ajuda de Anchieta, celebraram uma missa em homenagem ao santo. Era o início da fundação da cidade de São Paulo. Por instrução do padre Manuel da Nóbrega, Anchieta e outros 12 missionários fundam o Colégio de São Paulo. Logo que instalaram o barracão do colégio, começou o trabalho de catequese. Ao redor do colégio se formou um pequeno povoado. Durante esses anos, Anchieta aprendeu a língua tupi e posteriormente escreveu uma gramática, que foi de grande ajuda em todas as missões jesuítas. Em 1554, os líderes indígenas tamoios, inimigos dos tupis, organizaram um movimento de resistência, que ficou conhecido como Confederação dos Tamoios, contra os colonos portugueses que, além de explorar o território, buscavam escravizar a mão de obra indígena. Ameaça dos franceses e missão de paz. Em 1555, o Rio de Janeiro foi invadido pelos franceses, que fizeram uma aliança com os tamoios e se instalaram na Baía de Guanabara. O governador-geral, Mendes Sá, obtém uma vitória frente aos franceses, mas não consegue expulsá-los do solo brasileiro. Em 10 de julho de 1562, os índios tamoios atacam a vila de São Paulo. As lutas foram terríveis, com mortos e feridos de ambos os lados, mas os atacantes não conseguem tomar a vila e se retiram. Nessa mesma época, atacam mais uma vez a Baía de Guanabara. Anchieta e Nóbrega, em missão pacificadora, partem de São Vicente em 21 de abril em um navio. Ao chegarem na praia, são cercados pelos tamoios, que se mostram hostis. Anchieta, falando em tupi, os saúda com promessas de paz e amizade. Convencidos, os índios os levam até suas cabanas. Foram 7 meses de negociações, entre ameaças de morte, zombarias, catequese, missa e também tentativas de fuga. Arriscando suas vidas, os religiosos permanecem na aldeia e o navio retorna para São Vicente. Os milagres de Anchieta. Certo dia, um índio culpou Anchieta pela ausência de caça nas armadilhas. Anchieta mandou então que voltassem a examinar os locais e os índios encontraram as armadilhas carregadas de caça. Outro dia, chega um mensageiro que traz a notícia do índio Aimberê, em São Vicente. Irados, os índios decidiram matar Anchieta, mas de repente surge das matas o tal índio sumido, que havia apenas fugido. Depois disso, Anchieta e Nóbrega conseguem voltar para São Vicente e o próprio cacique os conduz de volta. Em São Vicente, os missionários são recebidos com grande festa. Quinhentismo.
A produção artística e cultural do quinhentismo, referente aos primeiros anos do século XVI, foi produzida por cronistas, viajantes e jesuítas que aqui se encontravam e que ainda não tinham nenhuma identificação com a terra, pois os modelos literários que cultivavam eram lusitanos, e boa parte dele era meramente informativa, como a famosa carta de Pero Vaz de Caminha. Produção literária. Além de homem de ação, Anchieta tinha em vista a catequese e escreveu vários tipos de texto com finalidade pedagógica, poemas, hinos, canções, autos, além de cartas que informavam sobre o andamento da catequese aqui no Brasil, sermões e até a gramática da língua tupi. Usando a literatura para infundir o pensamento cristão nos índios, realizava representações para tornar viva a mensagem católica. Entretanto, foi com o teatro que Anchieta cumpriu a missão de catequizar os índios. Para comemorações de datas religiosas, escrevia ao público autos que levavam a fé e os mandamentos, diferente dos cansativos sermões. Entre eles, o da Assunção, festas de São Lourenço, festa de Natal e o da Vila da Vitória, reunidos em um volume de poesias. Morte e canonização. Em 1597, o padre Anchieta, já doente, foi para Heretiba, uma aldeia que fundou no Espírito Santo, onde passa seus últimos dias, falecendo no dia 9 de junho de 1597. No dia 22 de junho de 1980, o Papa João Paulo II beatificou o padre José de Anchieta, com um processo que começou em 1597, após relatos de milagres ocorridos em São Paulo. No dia 3 de abril de 2014, o padre Anchieta foi canonizado e declarado santo pelo Papa Francisco. E vamos ler juntos uma frase do ilustre padre Anchieta. É certo que a soberba, com seus afãs, só compra o inferno. Com pouco trabalho, o humilde ganha o céu. José de Anchieta. E você, quem gostaria de ver aqui em nosso programa? Aguardo suas sugestões. Semana que vem estaremos juntos aqui para mais um Trilhas Literárias. Até lá! E assim vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos pelo carinho, pela audiência, pelos comentários, pelos compartilhamentos nas redes sociais. Semana que vem temos um encontro marcado para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.